Parabéns a você que me assiste nesse momento. Eu sou Charles Duarte, sou autor do livro Os Segredos para um Lar Feliz. E hoje eu vou trazer uma série de vídeos falando acerca do que você precisa para ter um casamento melhor, uma família melhor, um lar melhor. Fique comigo, porque a série vai começar agora. Primeiro capítulo: esposo deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Neste versículo, Paulo diz para o marido amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Que tipo de amor Cristo usou? O amor ágape, ou seja, o amor que transcende o natural. É bom lembrar que o alicerce do casamento e do lar feliz está em o marido amar a sua esposa, e esse amor deve ser como o óleo que lubrifica o relacionamento. Para vencer os problemas que vão surgindo no decorrer dos anos, é necessário renovar o amor sempre, assim como o óleo do motor de um carro dá vida ao motor. Do mesmo modo, o amor do esposo pela esposa é o que dá vida ao relacionamento. Esse amor deve ser na forma de entrega por ela. Assim como Cristo se entregou pela igreja, a esposa precisa ver o esposo sacrificar-se por ela, entregando-se em prol de seu bem-estar e do bem de toda a família. Deve também, na forma de palavras, demonstrar, como diz o versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isto implica em dizer que, assim como Cristo, o marido precisa usar a palavra de sabedoria para santificar sua esposa, com a finalidade que ela tenha uma vida abençoada e tranquila na presença dele mesmo. Quando o esposo senta com a esposa para conversar, ensinando a palavra de Deus a ela, ou mesmo dando-lhe conselhos que edificam a sua vida pessoal, a esposa torna-se uma mulher abençoada e cada dia procura melhorar para agradar o seu esposo. O problema é que a maioria dos esposos usam palavras grosseiras, maltratando as esposas, e com o passar do tempo deixam de admirar, elogiar, como faziam no começo do relacionamento. Cristo não é assim com a sua igreja. Ele mantém o amor perfeito para com a sua esposa, no caso a igreja. Da mesma forma, o marido deve manter o amor e a atenção à esposa como se fosse o começo do seu relacionamento com ela. E como é difícil para o homem demonstrar esse amor às esposas. A grande maioria dos maridos não demonstram esse amor. Amam, mas não revelam esse amor como elas querem ouvir. Não conseguem demonstrar e expor esse amor. Para amar como Jesus amou, é preciso estar sempre aberto, flexível para aprender e colocar em prática com humildade aquilo que Deus deixou em sua palavra. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. Aqui estão alguns exemplos deixados por Jesus para se ter um relacionamento abençoado, como, por exemplo, aprender de Jesus e ser humilde. Tenho visto muitos homens que não participam de palestras de casal e nunca estão dispostos a aprender. Tem medo de ouvir as verdades de Deus e, por isso, seu relacionamento nunca vai bem. Quando ainda eu era recém-casado, fui a muitas palestras de casais e essas palestras mudaram a minha maneira de pensar, de agir para com a minha esposa e dentro do meu lar. Jesus disse ainda no mesmo versículo: sou manso. E ser manso como Jesus significa deixar a braveza de lado. Um lar dirigido com grosserias só tende a piorar. É bom lembrar que o lar não é um campo de batalha.
Jesus falou também: sou humilde de coração, deixando para nós, maridos, a lição de que a humildade dentro do casamento é peça fundamental para um lar feliz. Jesus, em momento algum, exaltou-se por ser o líder da sua igreja. Ele conquistou a confiança de todos com humildade. Da mesma forma, o esposo deve, dentro de sua casa, exibir constante humildade. É de tal virtude que fará você ter sucesso com sua esposa e a sua família. Lembro-me de que fui convidado para aconselhar um casal que estava a ponto de se separar. Chegando lá, quase não tive oportunidade de falar, porque o esposo começou a justificar o porquê de estar tão bravo e nervoso com a sua esposa e filhos. Disse ele que estava fazendo o que Jesus deixou escrito, ensinando e orientando a sua família. Só que ele agia com grosserias, gritos, com palavras agressivas, humilhando toda a sua casa de maneira grosseira. O que ele dizia em parte era verdade, mas a maneira como ele estava dizendo era a forma errada. Esse moço cristão dizia ser fiel a Deus e por várias vezes afirmava que estava cumprindo os ensinamentos de Jesus em sua palavra, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 3 e o versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ele citava sempre esse versículo. Depois de ouvir, perguntei se ele estava disposto a resolver o problema do seu lar. Ele afirmou que sim. Indaguei se estava disposto a ouvir e colocar em prática o que eu tinha a lhe falar. Sim, foi a sua resposta. Então logo eu disse: você não está aprendendo com Jesus. Jesus não é bravo, nervoso. E quando ficou bravo e nervoso, não foi com a sua igreja, e sim com aqueles que estavam usando sua igreja para fazer negócios. Lucas 19, versículo 45 ao 46. Nunca agiu com ignorância e muito menos maltratando com palavras, lançando em rosto nossas falhas. Jesus é manso e humilde de coração, principalmente para com a sua igreja. Então comecei a dizer que ele deveria ser um representante de Cristo dentro do seu lar, agindo de conformidade com os ensinamentos e os exemplos deixados por Jesus. Para isso, era necessário buscar com profundeza a vida e os ensinamentos de Jesus. O Senhor Jesus disse em João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Este foi o resumo do primeiro segredo para se ter um lar feliz. Espero ter ajudado. Continue assistindo a série. No próximo vídeo eu vou trazer o capítulo de número 2. Deus te abençoe. Reflita nessas palavras. Reveja esse vídeo mais de uma vez, outra vez, e você vai aprender que o primeiro segredo do meu livro é o marido amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Deus te abençoe.